Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial aluno do primeiro ano do ensino médio do estado de Minas Gerais. Eu sou o professor Matheus e mais uma vez estou aqui para trabalhar com vocês com a questão da resolução do PET, do Plano de Ensino Tutorado, que foi disponibilizado para vocês pela Secretaria de Educação do estado de Minas Gerais. Bom, já estamos nessa caminhada há algum tempo, estamos aí chegando ao módulo 3, então a gente vem trabalhando bem com essa ideia e hoje, galera, quero continuar ajudando vocês. Para quem já me conhece, estamos nessa caminhada há um tempo, muito feliz, porque o tema da aula de hoje, vejam vocês, serão das crises do sistema colonial ao período joanino. Ou seja, a gente começa a falar do momento que a relação envolvendo Portugal e Brasil, metrópole e colônia, começam a estremecer para caminharmos para entender o que foi a independência do Brasil. Mas antes da gente começar a resolução dos PETs, vamos lembrar de que eu, professor Matheus, faço parte de um projeto maior. Para quem se lembra, galera, faço parte do projeto Escola Online. Tá brincando que você não conhece? Bom, quem conhece já sabe do que eu estou falando. Quem está chegando agora, vem comigo para a gente poder entender. O projeto Escola Online, galera, é um projeto ambicioso, é um projeto grande onde nós queremos ajudar a você. Quando eu digo ambicioso, porque a minha ambição é ajudar você. Eu e vários outros professores disponibilizamos em várias redes sociais, como o Instagram, Facebook, Twitter e, claro, aqui no YouTube, aulas de resoluções, não só do PET, mas de várias e várias outras conteúdos. Então isso, galera, fica fácil para você que ainda não se inscreveu. Vai lá, se inscreva, ativa as notificações, dá um like, porque sempre digo, vem coisa boa por aí. E antes da gente começar a nossa resolução, vamos lembrar daquela nossa vinhetinha? Bacana? Então, chama a vinheta. Legal, né? Então agora a gente pode começar a resolver os PETs. Vamos lá, galera? Vamos fazer a coisa funcionar? Então, como eu sempre digo, para a gente começar a fazer a coisa funcionar, vamos botar fogo no parque! Isso mesmo, galera. Então, vamos lá. O que fala dessa primeira atividade que nos é postada? Vamos lá. Fique por dentro dos conceitos. Vamos trabalhar com a questão dos conceitos que foi oferecido para a gente. Período pombalino. Olha só, galera, de 1750 a 1777, refere-se ao período em que Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal, exerceu o cargo de primeiro-ministro português, sob a nomeação do rei de Portugal, Dom José I. Período pombalino, era pombalina, é basicamente a mesma coisa. Governou com mão de ferro, impondo a lei a todas as classes, desde os mais pobres até a alta nobreza. Mas vamos deixar claro aqui uma primeira dica, moçada. Um pombal, desde o primeiro momento, ele procurava atender os interesses da nossa querida burguesia. Show de bola? Vamos lá. Outro conceito, sublevação. Rebelião, revolta organizada em massa ou individualmente. Os policiais tentam conter a sublevação. Indignação, ausência de ordem, de sossego, inquietação direcionada, o que se opõe à sublevação de pensamento, sublevação das ideias. Vejam o que nós teremos na crise do sistema colonial, na crise da relação envolvendo metrópole Portugal e colônia Brasil, algumas sublevações. Já falamos de movimentos nativistas, lembra? Guerra dos Emboabas, revolta de Vila Rica, revolta de Beckman, e a gente começa a falar um pouco sobre as conjurações mineira, baiana, carioca, Revolução Pernambucana, entre outras. Então são conceitos que é bom a gente lembrar que podem nos ser úteis daqui para frente. Vamos lá, galera? Vamos ver a atividade 1. Bom, as reformas pombalinas. A exploração de ouro e diamantes no Brasil permitiu ao governo português resolver por bom tempo o problema do déficit de sua balança comercial. A anomia portuguesa, ou seja, a falta de organização, era dependente das importações, sobretudo de trigo e têxteis.
O Tratado de Methuen, firmado em 1703, lembra, galera, aquele tratado também conhecido como Tratado de Panos e Vinhos, entre Portugal e Inglaterra? Né? Para a galera que se lembra, vejam vocês, eu tinha Portugal, tá? E eu tinha Inglaterra. Qual foi o acordo feito? Olha Portugal tomando pernada, galera. Portugal, na verdade, é o seguinte, ofertava vinhos e azeites. Vejam vocês, para a Inglaterra, que em troca ofertava a Portugal o que nós chamamos de produtos manufaturados, que depois acabam sendo transformados em produtos industrializados. Tá? Então, olha só, o firmado em 1703 entre o governo português e inglês favoreceu em grande medida essa transferência, pois isentava de tributos os tecidos de lã britânicos vendidos em Portugal. Olha aí os manufaturados, panos e vinhos, tá? E em contrapartida, os vinhos portugueses exportados para a Grã-Bretanha. Porém, Portugal precisava muito mais de tecidos do que a Inglaterra de vinhos. É só você pensar, tudo bem que nesse momento de quarentena, todo mundo guardado, você falou, o que você está usando mais? Roupa ou bebendo? Falei, Matheus, não sei. Mas, em geral, a gente consome muito mais artigos de têxteis do que propriamente vinhos. E não satisfeitos, os mercadores ingleses também contrabandeavam barras de ouro em seus navios de guerra, oficialmente isentos de vistoria. Assim, grande parte do ouro foi transferido para outros reinos, principalmente a Grã-Bretanha. Tem uma frase que diz que durante a época da mineração, o ouro deixou buracos no Brasil, o que sobrou para a gente foram o quê? Minas desativadas, igrejas em Portugal, que é uma das poucas que ainda consegue ficar com ouro, e fábricas na Inglaterra. Fiquem orgulhosos, porque se não fôssemos nós, brasileiros, a gente também a gente tem uma participação muito importante na Revolução Industrial Inglesa. Show de bola? Vamos lá, galera. Então é o seguinte. Além disso, o longo reinado de Dom João V foi um período de extravagâncias, em que foram erguidas, construções imponentes, como as do Palácio, do Real Convento de Mafra, a do Aqueduto das Águas Livres. Além disso, foram criadas magníficas bibliotecas, como a de Coimbra, a de Mafra e a do Colégio Oratoriano de Lisboa. Nas duas audiências públicas semanais, o rei dava moedas de ouro aos pobres. Em outras palavras, a maior parte do ouro arrecadado pela coroa foi utilizado em obras suntuosas de elevado custo. Muitos estrangeiros na época criticavam essa escolha, pois achavam que o rendimento do ouro deveria ser investido na economia. Reza a lenda que você diz que quando vem fácil, vai fácil, porque a quantidade de ouro que Portugal tirou do Brasil é absurdo. E era para Portugal hoje estar muito bem. E nós sabemos que não é assim. Beleza? A coroa portuguesa continuou dependente dos rendimentos de suas colônias, de além-mar, como é o caso do Brasil, e das importações para suprir as necessidades do mercado interno. Dom João V morreu em 1750, deixando o governo atolado em dívidas. O reino que Dom José assumiu, naquele ano, estava economicamente comprometido. Várias autoridades das Minas Gerais já informavam que a produção do ouro estava em declínio. Repara, galera, que após Dom José I, ela está acontecendo quando? No século XVIII. No que, galera? Na segunda metade do século XVIII, quando o ouro, que era a principal riqueza de Portugal, começava a entrar em decadência. Ok? Bom, vamos lá. Diante disso, a gente começa a entender o período pombalino. Quando, em 1750, o rei de Portugal, Dom José, escolheu Sebastião José de Carvalho e Melo, conde de Oeiras e futuro marquês de Pombal, para ocupar o cargo de primeiro-ministro, então, pera aqui, olha aí, galera, o rei, na época, convoca o nosso querido Sebastião José de Carvalho e Melo para ser primeiro-ministro. Começava ali uma nova fase da história do Brasil. Pombal ficou conhecido pelo conjunto de reformas realizadas tanto na metrópole, então vejam, obras feitas em Portugal, como nas colônias portuguesas, em especial o que acontece no Brasil. Sua posse como secretário do Estado do Reino de Portugal ocorreu em meio à crise do antigo regime e emergência do iluminismo. Lembra? O chamado movimento ilustrado, onde a Europa começa a falar em ideias como razão, liberdade
igualdade, fraternidade. Então eu estou questionando aquele modelo tradicional. Lembrando que nesse período, logo depois que o Pombal assumiu, Portugal passara, principalmente Lisboa, passara por um duro terremoto, que acabou destruindo boa parte, fazendo com que a capital de Portugal exigisse recursos para se reconstruir. Na Europa, vários países, entre eles Portugal, passaram a combinar elementos do período absolutista, como o fortalecimento do poder real. Vejam aí, galera, o rei de Portugal, Dom José I. Por exemplo, com reformas que buscavam diminuir as diferenças socioeconômicas em relação a outros estados, como França e Inglaterra. Principalmente, foi o chamado despotismo esclarecido, ou também absolutismo iluminado. Ou seja, o século XVIII, a Europa está vivendo o século das luzes. Por quê, galera? Porque, olha só, reparem comigo, vários reis, tá, absolutistas começam a se juntar a ideias iluministas. Ou seja, eu começo a me afastar um pouco das ideias do antigo regime e começo a me familiarizar um pouco mais com as ideias da burguesia. Show de bola? Estão lembrando? Vamos lá, galera. O que o Pombal faz? Apesar de sua importância, o Marquês de Pombal nem sempre foi bem visto pela coroa portuguesa. Nascido em Lisboa no dia 13 de maio, olha aí, galera, o dia da abolição de 1699, Pombal foi nomeado para seu primeiro cargo público aos 39 anos. Seria embaixador de Portugal em Londres. Pouco depois da morte de sua primeira mulher, em 1737, Pombal casou-se novamente. Dessa vez com a condessa Maria Leonor Ernestina Daun, filha do marechal austríaco Leopold von Daun, comandante militar da Áustria na Guerra dos 7 Anos. O casamento foi arranjado pela rainha de Portugal. Vejam aqueles casamentos feitos através de acordo. Há também a austríaca Dona Maria Ana Josefa da Áustria, amiga íntima da condessa. Então vejam, um acordo aqui entre a rainha e o Marquês de Pombal fazem um casamento que acaba dando frutos ao Marquês de Pombal. Assim, com a morte do rei Dom João V, a rainha-mãe, ou seja, né, aquela que assumira junto com Dom José, interveio a favor de Pombal, junto a seu filho, Dom José I, sucessor do trono. Com a coroação de Dom José em 1750, o Marquês de Pombal foi nomeado secretário de Estado do Reino de Portugal. Então vejam que Pombal, num primeiro momento, ele assume através de quê? De um acordo, né? Quando então a mãe do rei, Dona Maria Ana, ela consegue articular a sua posse. O que acontece? Ao tomar posse no cargo de primeiro-ministro, então vejam, Pombal primeiro é embaixador de Portugal na Inglaterra, depois se torna primeiro-ministro. Pombal assumiu não apenas a administração do Estado português, mas também das suas colônias, incluindo o Brasil. Então vejam, eu assumo a condição de primeiro-ministro, ou seja, aquela ideia de que o rei reina, mas não governa, eu passo a ter poder não só sobre Portugal, mas também sobre suas colônias. Daí porque a Era Pombalina, como ficaram conhecidos os quase 30 anos em que esteve à frente da Secretaria de Estado do Reino, repercutiu de maneira decisiva sobre o destino brasileiro. Àquela altura, já havia ficado evidente para a coroa portuguesa a importância da sua colônia na América. Lembrando que nessa época, galera, a principal fonte de renda de Portugal era a colônia brasileira. Afinal, em meados do século XVIII, o Brasil já tinha mais peso econômico e demográfico que a própria metrópole. Vejam que o Brasil gerava mais riqueza e já tinha mais população do que propriamente Portugal. Por isso, as reformas de Pombal, que na Europa tiveram o objetivo de equiparar Portugal às demais potências do velho continente, no Brasil visaram a racionalizar o processo de produção e envio de riquezas para a metrópole. Galera, vejam vocês, é aquela ideia, para eu poder melhorar, para eu poder modernizar Portugal, que era a metrópole, que era o plano de Marquês de Pombal, eu preciso de dinheiro. E indiretamente, ou melhor, diretamente, Pombal começa o quê? A explorar cada vez mais a sua colônia. Show de bola?
Vamos seguir? Beleza, galera. As medidas de Pombal na administração da colônia. O que o Pombal faz para realmente entendermos a relação com o Brasil? Desde o século XVII, os produtores eram obrigados a destinar uma parte do ouro à coroa portuguesa. Lembra, galera, quando se descobre o ouro, quanto mais ouro se encontra, mais impostos são cobrados. Lembrando que Minas Gerais atualmente tem uma carga tributária muito alta e temos que lembrar aos nossos queridos governantes que na época do ouro, quando se tinha muito ouro, pagava-se muito imposto. Mas, galera, o que aconteceu? O ouro foi acabando e, infelizmente, a herança tributária continua. Em sua administração, Pombal reestruturou. Então, vejam, galera, o que ele está fazendo? Ele vai reestruturar a cobrança de impostos. Então, vejam, para a gente, Brasil, não foi nem um pouco positivo. Por quê? Para bancar a modernização portuguesa, eu tive que sufocar a população brasileira. Tá? Exemplo, reestrutura a cobrança de impostos sobre a produção aurífera, que era a principal riqueza da época, especialmente o quinto e a derrama. Galera, o quinto muita gente lembra, vamos lá? O quinto era uma taxa per capita de 20% sobre o ouro. Lembra aqui daquela historinha? Ou seja, eu tenho que o quê? 1/5 do que eu produzo, eu tenho que mandar para Portugal. Só que nós vamos perceber que isso vai ser bem mais do que? Bem mais do que 1/5. Tá? Durante o período pombalino, o quinto foi fixado em cerca de 1.500 quilos. Então, repara, galera, eu vou criar anualmente uma taxa, tá? De que, por exemplo, o Brasil deveria enviar para Portugal a quantia de 1.500 quilos de ouro. Só que vamos lembrar que o ouro é um recurso esgotável. No início eu tinha muito ouro e tinha muito imposto, mas de tanto se explorar, o ouro foi acabando e os impostos continuavam. Evidentemente, olha só, com o declínio da produção, como eu disse, o ouro entrando em declínio, em decadência, tornara-se cada vez mais difícil atender à cobrança do real erário português, criado por Pombal para centralizar a fiscalização. Então, Pombal vai criar um órgão, né? Para quê? Para fiscalizar de perto. Então, chegou uma hora que a população ou pagava a conta, ou morava, ou comia, ou, de certa forma, mandava-se impostos para Portugal. Quando o quinto não era pago, então quer dizer, quando você não conseguia cumprir a meta de enviarmos anualmente para Portugal 1.500 quilos de ouro, tá? Ou era pago parcialmente, a diferença ficava acumulada. Então a dívida realmente o quê? Ela permanecia. A cobrança dos valores atrasados, chamado de derrama, então quando a gente ouviu falar da derrama, galera, o que foi a derrama? Né? Um imposto que, de certa forma, era cobrado anualmente, onde você iria apurar todos os impostos atrasados. Logo passou a ser realizado pela metrópole. Então, exemplo, se no ano de 1756 você mandou apenas 1.200 quilos, tá? O que acontece? Portugal, então, vai realmente criar a derrama, uma data para que seja cobrado os impostos atrasados que não atingiram a determinada meta. Para receber os valores a que tinha direito, Portugal chegou a confiscar as rendas. Então, se você não pagasse o devido valor, você poderia ter sua renda confiscada, inclusive propriedade dos devedores. E, galera, vocês vão lembrar que por causa da derrama, dessa cobrança de impostos atrasados, nasce na região das Minas Gerais, vejam vocês, olha o texto que ele coloca. A intensificação das cobranças foi um dos principais motivos da conjuração ou inconfidência mineira. Lembra do Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga? Foram membros de um movimento que tinha como objetivo, né, alguns questionam separar Brasil de Portugal, mas que teria como quê? Como estopim, como start, a data da criação da derrama. Tá? Mesmo ano em que na Europa tinha o início da Revolução Francesa. Então, no ano que nós falamos sobre o que, galera? Vejam vocês, sobre a conjuração mineira, tá? Estaria acontecendo na França a Revolução Francesa. Show de bola? Por fim, outra importante reforma realizada pelo Marquês de Pombal foi a expulsão dos jesuítas no Brasil. Olha só, a briga do que, galera? Olha só, como o Pombal ele atende às ideias da burguesia, o que acontece? A burguesia, na época, ela vai comprar uma briga muito grande com a Igreja Católica. E nós sabemos que a igreja sempre foi muito atuante na América. Tá? Então, vamos lá. Então, o Pombal decide expulsar os jesuítas daqui
como extensão da medida tomada também em Portugal. Então ele expulsa os jesuítas de Portugal e das colônias portuguesas. O objetivo foi claro, não apenas confiscar, ou seja, tomar as propriedades da Igreja Católica, tá? Como também, no caso da colônia, aprofundar o controle político-econômico das regiões administradas pelos jesuítas. Porque lembra, galera, lá no início da colonização brasileira, é inegável o papel dos padres jesuítas, não só na colonização, como também no que diz respeito à educação. As nossas primeiras escolas, que tinham como papel a ideia da conversão do índio, eram escolas, galera, conduzidas por padres, dentro de uma proposta de um ensino religioso. A expulsão dos jesuítas, óbvio, né? Seguiu-se uma profunda reforma educacional. Até então, sobre responsabilidade da igreja. Então vejam, o Pombal não só expulsa, mas como ele faz com que o Estado assumisse o controle da educação das escolas. De um lado, a medida tomada por Pombal fundamentou-se na secularização do Estado português, ou seja, eu estou rompendo com aquele Estado católico e criando um Estado laico, numa clara influência iluminista. Então, galera, se você quiser matar um padre jesuíta de raiva, é só você falar para ele o nome de Pombal, tá? De outro, era parte de um conjunto de outras decisões, como a abolição da escravidão indígena em 1757. Você fala, que legal, você proíbe a escravidão indígena, mas você vai transformar a aldeia desse índio em vila. Por que ele faz isso? Ele proíbe a escravidão do índio, transformando a sua aldeia em vila, porque ele sabe que vila paga imposto, tá? E o fim da perseguição aos chamados cristãos novos em 1773, que são aqueles que vêm fugidos de perseguições religiosas e que aqui não podem mais ser perseguidos. Diante dessas reformas, os jesuítas pareciam representar o que havia de mais atrasado. Então, Pombal via na atuação da igreja um atraso. Aquilo que precisava ser modernizado, reformado, ainda que de maneira limitada. Em síntese, todos esses fatores explicam o motivo de sua expulsão. Então não há como negar que Pombal comprará uma briga muito grande com a Igreja Católica. Ok? Então vamos lá, galera, vejam vocês. Responda segundo ao texto. Tá? Então falamos aqui sobre a ideia do Pombal. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, se você falar Mateus, era Pombalina, tá? De 1750 a 1777, tá? Ela foi boa? Gente, para Portugal ela foi top, tá? Porque nas mãos do governo do Pombal, você vai ter uma modernização, investimento de um ensino iluminista, né? Incentivo até mesmo as manufaturas. Agora, se para Portugal foi bom, para o Brasil, que era a colônia, foi péssimo. Porque para eu bancar essa modernização portuguesa, eu preciso intensificar a cobrança sobre a colônia brasileira. Só lembra disso, tá? Vamos lá. Como o Pombal se torna um importante administrador em Portugal? Foi o que a gente viu, né? O Pombal, que já havia sido, galera, diplomata, apesar de não ser muito querido pela população, ele já tinha sido diplomata de Portugal na Inglaterra, atuando em Londres, e depois, através de uma ajuda com mãe do rei atuante em Portugal, a dona Maria Ana, que era mãe do Dom José, ele acaba sendo indicado pelo então filho dela, o rei de Portugal, Dom José I, ao cargo de primeiro-ministro. Tá? Então vejam vocês, galera, como eu falei aqui, Sebastião José de Carvalho e Melo, conhecido por nós como Marquês de Pombal, já havia sido embaixador português em Londres. Então o primeiro cargo dele foi esse. Tá? E com a posse de Dom José, como eu falei para vocês, através do apoio, né, da mãe do Dom José, a dona Maria Ana, que de certa forma o Dom José vai tomar posse após o falecimento de Dom João V, Pombal foi convidado para exercer o cargo de primeiro-ministro do Estado português. Então vejam, galera, é aquela parceria que a gente conhece, tá? Eu teria o rei, que seria, moçada, Dom José I, que governaria, gente, junto ao então primeiro-ministro, ok? Marquês de Pombal. Então, tá? Então, repara aqui o seguinte, galera, era uma parceria. Por isso que nós chamamos de um despotismo esclarecido, porque o Pombal leva para Portugal ideias iluministas. Tranquilão? Tá dando para acompanhar? Então vamos lá, galera. Vamos ver o que se fala mais. Beleza.
Cite as principais medidas de Pombal na administração da colônia. Então, galera, presta atenção. O que o Pombal está fazendo em relação, tá, às medidas da colônia, tá? Então, como eu falei para vocês, a gente poderia, eu coloquei duas, mas poderíamos o quê? Falar de algumas outras. Quais são as principais que a gente acabou de ver? Primeiro, galera, fato, o Pombal vai mexer na questão da tributação. Lembra, ele é um cara que vai sobrecarregar a população brasileira de impostos. Ele é o cara que vai mexer no quinto do 20%, lembra? Obrigando então a população brasileira a enviar anualmente a quantia de 1.500 quilos. Ele vai implantar um imposto novo chamado de derrama, onde você cobraria os impostos atrasados que não foram pagos de acordo com o ano em exercício. Lembrando também que o Pombal compra uma briga com a igreja, expulsando os jesuítas, não só da metrópole, como também da colônia. Tá? Podemos falar, se você quiser ir além, sobre o que? A proibição da escravidão indígena, a proibição da perseguição aos cristãos novos, mas eu acho que as mais importantes, como eu falei, galera, tá? Você pode colocar algumas outras, igual eu falei, pode, mas eu vejo que duas medidas de forma o quê? Bem úteis, foram lá. Em relação à administração da colônia, como eu falei no caso do Brasil, a era pombalina é marcada por um endurecimento tributário, tá? Com a revisão de impostos coloniais. O que seria isso, galera? Ele vai aumentar a cobrança. Por exemplo, acabei de falar, como alteração do valor do quinto, tá? Então esse Azinho agora que eu estou vendo, está sobrando. E a implementação da derrama. O que ele faz? O quinto, que seria apenas 20%, acabou tendo um valor fixo de 1.500 quilos de ouro por ano, e a derrama, que seria a cobrança dos impostos atrasados. Tá? E também não podemos, como eu estou pedindo para citar, vejam, galera, tomem cuidado com isso. Citar e explicar o verbo de comando. Citar é direto. Outra coisa, o que ele faz? Ele também vai expulsar os jesuítas daqui. Claro, ele também o fez em Portugal, mas aqui faz no Brasil. Ah, Mateus, eu posso colocar lá o seguinte, 1757, a ideia do quê? Da proibição da escravidão indígena? Pode. Eu posso falar em 1773, do fim da perseguição aos cristãos novos? Pode. Tá? Posso falar que o Pombal também transformou o quê? As aldeias indígenas em vilas? Pode. Mas, ó, galera, vamos nos ater ao texto. Beleza? Mas aqui eu tenho algumas medidas importantes. Show de bola? Então vamos lá, galera. Explique os motivos da expulsão dos jesuítas, viu? Então, quer dizer, como a gente citou a expulsão dos jesuítas, por que o Pombal faz isso? O que a gente viu? Claro, primeiro que o Pombal, naquele seu princípio de seguir as ideias do iluminismo, ou seja, seguir as ideias de modernização, ele viu que, galera, a influência da Igreja Católica como um atraso. Então, o que o Pombal vai fazer? Tá? O Pombal, na verdade, ele expulsa os jesuítas por alguns motivos muito óbvios. Primeiro, ele tinha um interesse, claro, sobre as terras da igreja. Seriam rentáveis, seriam lucrativas. Segundo, ele sabe da influência administrativa dos jesuítas em várias regiões do Brasil. Inclusive, os jesuítas chegavam a ter mais poder do que o Estado português. E terceiro, ele também queria, de certa forma, tirar a influência dos jesuítas sobre a educação. Porque, como eu falei para vocês, a educação brasileira, desde o primeiro momento, ela é muito pautada, o quê, galera? Na educação de base religiosa. Inclusive, o Pombal, quando ele fala da sua reforma educacional, ele começa a deixar Portugal de ser um Estado católico para ser um Estado laico. Show de bola? Então, vamos lá. Se eu tiver que explicar os motivos. Então, vejam, a expulsão tem como motivação, primeiro, a posse de terras da igreja. Então, ele queria tomar as terras da igreja. Tá? Além da ampliação do controle português sobre as áreas administradas pelos jesuítas. Como o texto fala, os jesuítas tinham muita influência em várias áreas da colônia, chegando até, como eu já falei, a exercer um poder maior do que a própria coroa portuguesa. Entretanto, a gente não pode deixar de falar, é importante destacarmos a diminuição da influência da educação religiosa no ensino brasileiro. Porque, como eu falei até então, ela era controlada pelos padres jesuítas. Então, quando ele faz uma reforma educacional, ele quer tirar da igreja e dar o quê, galera? Ao Estado português o direito e a obrigação de controlar a educação, colocando, então, de lado a educação religiosa e criando a ideia de um ensino laico. Só que, galera, as ideias do Pombal
são sazonais, porque quando Dom José morreu, né, a filha dele, Dona Maria I, a louca, ela vai promover a viradeira. Então tudo aquilo que o Pombal faz em 27 anos acaba sendo esquecido com a morte de Dom José. Ok? Mas eu acho que é bem tranquilo, apesar de termos falado pra caramba. Espero mais uma vez ter ajudado. E como eu falei, peço a vocês, aqueles que ainda não se inscreveram, aproveite, vai lá, inscreva-se no canal, ative as notificações, porque, galera, juntos somos mais fortes e, como eu disse, daqui a pouco temos coisas boas vindo aí. Mais uma vez agradeço, fiquem com Deus e até a próxima.